Boa tarde. O som está funcionando bem? Tá ótimo. Gente, vamos falar hoje aqui sobre o papel da cultura ágil na gestão da inovação. Eu vejo que nesse evento aqui, a gente já tem muita gente do âmbito de desenvolvimento, pessoal jovem, cheio de ideias. E o que é uma coisa já quase que batida, né? Para todo mundo aqui, é falar de agilidade, né? Primeiro, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Pedro Celestin, eu sou consultor em transformação digital, tenho formação técnica originalmente, e aí depois eu segui para o rumo da gestão digital. Sou consultor da Câmara Legislativa do DF e também dou consultoria para startups. Aqui não está dando para ler, mas um ciclo de desenvolvimento que a gente começa com um passo de planejamento, e aí a gente vai perseguindo, passando por uma implementação, depois um ciclo de teste e por fim uma implantação de um produto em produção. E aqui eu estou falando tanto de software, gente, como também de qualquer outro produto que você venha desenvolver. Quando a gente fala de um modelo cascata, um modelo tradicional de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de software, a gente está falando de poucos ciclos grandes. A gente fala assim, vamos fazer um produto novo, vamos fazer um software novo, vamos planejar ele inteiro, vamos ver qual que é o ponto que a gente quer ver ele no final. Vamos levantar os requisitos. E aí, depois disso, a gente vai planejar ele inteiro, a gente vai implantar um software enorme, vai ter um ciclo de desenvolvimento enorme, ou então a gente vai implantar um produto inteiro enorme, ter um ciclo enorme, para poder levar isso lá para a fábrica, para ao final a gente poder fazer um teste de tudo isso e lançar o nosso produto, o nosso software. O problema disso, gente, é que esse ciclo ele é demorado. E o mundo de hoje, ele não admite essa demora. Então, por conta disso, muito tempo atrás já, ou recentemente, dependendo da sua referência, a gente passou a ter um manifesto ágil. E a ideia da agilidade é a gente trabalhar com muitos ciclos pequenos. Por quê? Porque se percebeu que se eu vou testar um software inteiro, gente, o ambiente já é diferente do ambiente da época que eu planejei ele, da época que eu levantei aqueles requisitos. Se eu estou fazendo um produto e eu começo em 2006 a pensar num produto, eu vou testar ele em 2014 para implantar ele em 2015, a realidade de 2015 não é a mesma mais de 2006, gente. Então, por conta disso, a gente começou a ter o quê? Modelo ágil. O que é o modelo ágil? Modelo ágil é, eu vou pegar e vou fazer parte por parte do produto. Porque dessa forma, e eu estou falando desde o produto físico até o software, dessa forma, gente, eu vou ter um ciclo muito mais rápido, da hora que eu planejo fazer alguma coisa, até a hora dessa coisa chegar na mão do cliente, vai ser muito mais rápido. E aí, na hora que eu estou planejando, o cliente que vai chegar lá na ponta, vai receber o meu produto, ele vai ser muito mais parecido com o cliente da realidade do momento que eu planejei. E aí, ao invés de eu trabalhar com poucos ciclos grandes, eu estou trabalhando com muitos ciclos pequenos. Lindo, isso daí já está batido, todo mundo está falando disso. E, tomara, todo mundo já está fazendo isso. Além disso, trabalhar com modelo ágil nos traz a possibilidade de quê? De poder fazer feedback rápido. O que é o feedback rápido me diz? Me diz que eu levantei uma hipótese que o meu cliente quer certa coisa, que certa coisa vai ajudar o meu cliente a resolver uma dor dele. Mas pode ser que a minha hipótese esteja errada. E se ela estiver errada, eu tenho ali um custo relacionado àquilo que eu desenvolvi para descobrir, no final das contas, que aquilo não era bom. Ok, eu tive aprendizado com isso, mas quanto custou o meu aprendizado? Ele custou o tamanho que foi o meu ciclo, da hora que eu levantei requisito até a hora que eu testei. E eu cheguei à conclusão. Então, se eu estou falando de fazer no processo de desenvolvimento de produtos, de software e tudo mais, muitos ciclos pequenos, eu estou falando que eu tenho a possibilidade de aprender de uma forma mais barata. Eu estou falando que se a minha startup tem um certo investimento inicial, que eu posso fazer mais ciclos de experimento com esse investimento inicial. E por esse motivo, eu amplio a minha chance de sucesso ao final. E é por isso que a gente precisa de agilidade. O mundo de hoje, gente, ele tem uma característica que a gente chama de mundo VUCA.
Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. E tudo isso por quê? Porque a inovação, a tecnologia está acontecendo num ritmo como nunca antes visto. Se a gente for ver a tecnologia de 10 anos atrás, ela era absolutamente diferente da de hoje. Os problemas eram diferentes, as dores dos clientes, das empresas, eram diferentes das dores que nós observamos hoje. E no mundo que tem essa volatilidade tão grande, no mundo que tem essa complexidade tão grande, a gente não pode se dar o luxo de planejar hoje uma coisa para só entregar na mão do cliente daqui a 20 anos. Isso vai dar errado, está fadado a dar errado. E aí, para a gente lidar nesse mundo, a gente precisa ter algumas habilidades. E assim, pode parecer, eu estou falando aqui de habilidades interpessoais também, mas eu estou falando de habilidades aqui do negócio, gente. O meu negócio tem que ter resiliência, o meu negócio tem que ser flexível. Por quê? Porque o cliente não é quem eu quero que ele seja, ele é quem ele é. E se eu quero vender para ele, eu tenho que entender ele. Eu tenho que ouvir ele. Eu tenho que entender que é o cliente que faz o negócio sobreviver e não o contrário. E aí, se o mundo também é complexo, eu preciso ter abordagem multidisciplinar. Porque, às vezes, o foco do problema do cliente está num ponto diferente do que eu imagino. E, para isso, eu vou ter que ter uma certa habilidade, de uma área de conhecimento diferente daquela que eu imagino. Aquela história de eu ter aquela equipe que eu tenho, que só faz desenvolvimento, e aí ela conversa com uma equipe que conhece ali o produto que está no outro prédio. Isso não dá certo, porque o cara que está desenvolvendo, ele tem que estar do lado do cara que conhece o produto. Senão, eles não vão fazer uma solução adequada. Ou então vai ter que ter tanta conversa entre um e outro, para poder chegar numa solução boa, que eu vou ter um custo gigantesco. Quem aqui tem um custo gigantesco? Quem aqui tem um orçamento extraordinário aqui para desenvolver o seu produto? Não tem. E aí, tanto o nosso mundo está acontecendo numa velocidade muito, muito rápida, que, se eu pego aqui um ciclo, por exemplo, de tecnologias que o Gartner me mostra. O Gartner, poxa, gente, instituição de pesquisa renomada. Ele me mostra o quê? Que numa questão aqui no cenário de 5 anos, eu estou falando de quê? De desenvolvimento de inteligência artificial, sabe? Eu estou falando de problemas que, hoje, eu tenho um trigger de inovação. Digo hoje não, 2021, esse gráfico é do ano passado. Eu tenho um trigger de inovação que tem aqui um monte de tecnologia, eu tenho um pico ali de expectativa de um monte de tecnologia, e várias tecnologias que estão andando. E no ano que vem, esse ciclo, as coisas vão para frente. Ou seja, se eu tenho um ciclo aqui que vai demorar 2 anos, eu tenho que lembrar que na hora que eu estou levantando requisitos, eu tenho uma imagem do mundo lá de fora. E na hora que eu estou entregando o produto, eu tenho outra imagem do mundo lá de fora. E essa daqui é uma lição importantíssima, que é o quê? O mundo é diferente do momento que eu planejo a minha entrega até o momento que eu entrego efetivamente ela. E aí, quando a gente fala das características do Manifesto Ágil, o que ela traz na prática para nós? Ela traz foco no valor, ela traz times multidisciplinares, ela traz feedback rápido. Olha que coisa linda. Claro, não é só isso, gente, mas isso aqui eu estou compilando aqui um resumo. Olha só, foco no valor. Eu tenho aqui grandes empresas, Big Techs, que eu mostrei aqui. E essas Big Techs, elas têm uma característica que eu acho que todo mundo aqui deve concordar. São empresas que cresceram muito rápido. São empresas de cenário de sucesso. E essas empresas, por exemplo, deixam os seus times decidirem qual é o método de desenvolvimento. Olha só, gente. Por quê? Porque ela fala assim, eu quero que você me entregue valor. Eu não quero que você siga ali um método, que eu tenho um setor de métodos que definiu que é para seguir aquele método e tal. Porque isso não é foco no valor, gente. Isso é foco no processo. Eu tenho que ter foco no valor porque quem me importa é o cliente final. Não interessa, eu tenho um processo lá todo estruturado, a caixinha toda bonitinha da empresa, se no final das contas ela não entrega valor para o meu cliente. E nos times multidisciplinares, olha só, gente, na hora que eu falo de modelo ágil, que eu tenho um time inteiro, que ele vai do começo ao fim do processo.
Naquele time eu tenho um cara ali que entrevista o cliente, é um cara que conhece o cliente profundamente. Eu tenho um cara também que conhece a tecnologia profundamente, aquele cara que está desenvolvendo software, aquele cara que conhece o hardware que eu estou criando, que conhece o produto que eu estou criando físico, o que quer que seja. Sabe, esses caras estão juntos, eles estão do começo ao fim trabalhando nesse desenvolvimento. Então eu estou tendo decisões multidisciplinares, e se as minhas decisões são multidisciplinares, elas são mais aptas para trazer bons resultados no mundo que é complexo. E aí, o feedback rápido, esse é um ponto essencial. Ele é essencial para a gente falar de ambiente de incerteza. Por quê? Porque o mundo de hoje, ele traz muitos ambientes de incerteza. Se eu estou falando de algo que é novo, ele é incerto. Se eu estou querendo falar assim, cara, eu tive uma ideia sensacional, e se eu fizesse tal coisa para entregar para o cliente? Ora, tal coisa talvez não exista hoje, né? Então eu estou falando de cenário incerto. Uma coisa é eu chegar ali no Sebrae, com todo respeito, gente. Se eu chegar ali no Sebrae e falar assim, eu quero abrir uma padaria, eles vão me dar a receita de pão para abrir a padaria. Eles vão falar, olha, você precisa de tanto padeiro, você precisa de tanta máquina, você precisa de investir tanto. E aí, ao final, você vai ter um fluxo de caixa de tanto, você vai ter ali uma lucratividade de tanto. Eu tenho o meu modelo, o que eu vou fazer? Vou executar. Mas, na hora que eu falo assim, não, eu estou querendo vender pão por drive-thru, estou querendo vender pão por telefone, não sei. Eu estou falando de uma coisa nova, gente. Na hora que eu estou falando de uma coisa nova, eu posso chegar lá para um consultor e falar, e aí, qual é o meu resultado? Ele vai falar, não sei, ninguém fez isso ainda. Ninguém vendeu esse produto ainda, porque o produto é novo. Ou você quer vender um produto que já existe por um canal diferente, ninguém vendeu por esse canal. Como é que eu vou te entregar um resultado pronto? Não tem resultado pronto. Se não tem resultado pronto, o que acontece? Acontece que eu tenho que ter a experimentação. E aí, eu tenho um recurso, gente. Todo mundo está sujeito à limitação de recursos. Se eu tenho uma limitação de recursos, se eu chegar no final e não tiver sucesso e esgotou meu recurso, tchau. Se eu chegar a captar que seja 20 milhões de dólares de uma venture capital lá no Vale do Silício, e eu gastar os 20 milhões de dólares, e não chegar com um resultado que dê certo, tchau. E pior, né? Não, o resultado ia dar certo na semana seguinte. Acabou o recurso, né? E aí Edison, poxa gente, Edison inventou a lâmpada elétrica. O cara revolucionou naquele momento, a gente saiu da lamparina e a gente foi para a lâmpada elétrica. Hoje, quantas lâmpadas elétricas eu consigo ver nesse espaço? Muitas, né? Então, Edison ele falava, né? Que é a quantidade de experimentos que cabem no meu recurso, no caso, o tempo, que determina a minha chance de sucesso. Porque quanto mais eu puder errar, mais chance eu tenho de chegar do outro lado. Mas afinal, estou falando aqui de desenvolvimento de produto. Beleza, todo mundo está falando de desenvolvimento de produto, gente, e isso é importante, beleza. Mas isso é tudo? Não é. Olha só, a Webvan foi um caso que eles captaram 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares de fundos de risco. Eles tinham um excelente modelo de desenvolvimento de produto, gente. Os caras eram bons em executar. Só que a coisa foi à falência. Por que que foi à falência? Porque o problema, sabe qual que é? Você pode ser ótimo de executar o seu plano, mas se o seu plano não for bom, você não vai chegar num lugar bom. Então, executar bem um plano, ter a capacidade de fazer uma boa execução é essencial, mas tão essencial quanto é você ter uma boa capacidade de decidir o que fazer. E aí é que é o grande ponto aqui. Por que que eu falo o papel da cultura ágil na gestão da inovação? Porque a inovação eu tenho que saber o que eu vou fazer. Porque na coisa que é nova, eu não tenho a coisa pronta, o que é para fazer. Não é eu chegar lá e falar assim, eu vou fazer um negócio igual o concorrente que tem na outra esquina, basta eu executar bem feito. Não, não é isso, gente. Quando eu falo de inovação, é muito importante eu saber o que eu devo fazer. O que é que eu devo fazer para alcançar esse resultado? O que é que eu devo fazer para entregar para um cliente tal um certo valor? O que é que eu devo fazer para entregar 2 anos a mais de expectativa de vida para a população por meio de tecnologia médica? Sei lá, exemplo. E aí,
quando eu tenho aqui cenários incertos, eu tenho que lembrar que a inovação nos leva para um caminho desconhecido. E aí vem a pergunta: o que a gente deve construir? O que o nosso cliente quer? O que o nosso cliente enxerga como sendo bom? O nosso cliente está disposto a pagar por isso? Porque também tem isso, né? Eu tenho que entregar, no final das contas, sustentabilidade financeira. Não adianta ter um produto ótimo e maravilhoso, resolve o problema do cliente, mas ele tem um preço que ninguém é capaz de pagar ou que ninguém se dispõe a pagar. E aí, Steve Blank, ele é um dos papas do Vale do Silício. Ele chegou e trouxe um modelo chamado descoberta de cliente. Gente, foi revolucionário naquele momento. Se você perguntar para o pessoal do Vale do Silício, Steve Blank, o pessoal, pô, o cara é, sabe, fora de série. Por quê? Porque ele foi o primeiro cara a ter a sacada de não basta executar bem executado, eu tenho que ir atrás de ver, quem é meu cliente? Deixa eu conhecer ele, deixa eu ouvir ele, deixa eu compreender em que área da vida dele eu estou trabalhando, deixa eu entender por que ele está disposto a pegar o produto A, mas não o produto B. Deixa eu ver por que esse cliente está disposto a ir até uma loja comprar ou não. Na verdade, ele está disposto só a comprar online isso daqui. Deixa eu entender esse contexto do meu cliente. Isso é essencial, gente. Gente, quando a gente fala dessas empresas que estão prosperando, parece que são empresas que nos conhecem. Quando eu falo da Apple, por exemplo, os produtos da Apple são amigáveis. Eles são rápidos, eles fazem não sei o que, tal, mas é amigável. Eu pego, é simples de usar. E o fato é, isso daqui nada mais é do que a cultura ágil aplicada no contexto do cliente. Por quê? Porque da mesma forma como eu vou experimentar o meu produto, eu vou experimentar as minhas hipóteses sobre o cliente. Porque, vamos lá, gente, isso é método. E método a gente aprende lá na escola. Método é, eu tenho uma hipótese, eu vou validar a minha hipótese, para ao final, ou eu concluir que a minha hipótese era correta ou que ela não era correta, mas aqui eu tenho uma coisa validada. Isso se chama método científico. E não venham me dizer, isso daí é uma especulação teórica. Não é. Porque basta a gente ver que a economia norte-americana, que é uma economia muito maior que a nossa, é uma economia que tem por característica uma academia e um mercado que estão muito mais próximos do que o brasileiro. O que nos mostra que método tem seu espaço, sim, tem sua importância, sim. Nós temos que usar método. E aí, a gente ainda tem mais. Porque a gente está falando, beleza, do cliente, a gente está falando do produto, mas além disso tudo eu tenho que saber como eu vou vender para esse cliente, quais são os recursos que eu vou precisar e as atividades que eu vou precisar para operar isso. Porque se eu chego e falar, eu quero ali entregar um sensor para o cliente que vai ajudar ele a fazer um monte de coisa, beleza, eu vou conseguir produzir esse sensor na quantidade que vai chegar a demanda para mim? Eu vou ter ali uma cadeia de produção, eu vou ter logística, eu vou ter sustentabilidade financeira, eu vou ter caixa para poder encomendar os insumos que eu preciso dos meus fornecedores e ao final entregar para o meu cliente e deixar ele satisfeito? Ou eu criei um produto que é lindo, maravilhoso na prancheta, mas que na hora que chegar o cliente para mim, eu não vou conseguir entregar. Porque aí não adianta também, né? Então o ponto que eu falo é, o negócio ele é um conjunto de várias coisas. O negócio, ele tem um aspecto que é o produto e o cliente, legal, e é daí que a gente tem que partir. Mas ele também tem um aspecto que é como eu vou operar a entrega dessa proposta de valor para esse cliente. E ele tem também um aspecto financeiro, eu tenho que ter sustentabilidade financeira. Como eu vou ter uma fonte de receita para, ao final, eu poder fazer jus às minhas despesas. E aí, quando eu consolido tudo, olha que coisa interessante, o Eric Ries foi aluno de Steve Blank, e aí ele criou um modelo que hoje em dia muita gente ouve falar, poucos conhecem mais em profundidade, chamado Startup Enxuta. Porque o que o Eric Ries faz? Ele pega tudo isso que a gente está falando aqui, e ele cria um modelo sobre o negócio como um todo. Esse livro, Startup Enxuta, gente, é leitura obrigatória. E ela é nada mais, nada menos que a cultura ágil aplicada no campo do negócio.
Então, como eu falei, qual que é a diferença de uma empresa tradicional para uma startup? É que a empresa tradicional, ela pega uma coisa que você já sabe o que é que você vai executar e você vai e executa. Então, na empresa tradicional, o que é a competição entre as empresas? É uma competição de qualidade de execução. Quem executa melhor, quem executa mais barato, quem executa numa escala maior. Nas startups, não. Nas startups, eu tenho que chegar e criar algo novo. Se eu tenho que criar algo novo, eu tenho que conduzir experimentos. Inovações na ciência são trazidas por meio de experimento com método. E também eu vou conduzir experimentos com método para desenvolver negócios novos, para desenvolver produtos novos, para desenvolver formas novas de entregar o mesmo valor para o meu cliente. E aí, esse daqui, mais uma vez, repito, é o cerne do que eu estou aqui buscando trazer para vocês. É como eu saio do produto para o negócio como um todo. Porque eu vejo, gente, e eu fico triste de ver, pessoas com ideias geniais. Eu vejo gente desenvolvendo produtos maravilhosos, mas a empresa fale. A empresa vai à falência, gente, porque o cara se preocupou só com a execução do produto. O cara não se preocupou de fazer a coisa como um todo. Ele não se preocupou como que ele vai produzir aquele produto. Ele não se preocupou como ele vai dar sustentabilidade financeira para isso. O Google teria conseguido chegar, gente, no celular de todo mundo se ele não tivesse criado um modelo robusto, econômico e operacional? Não. Você fala, mas software é fácil. É fácil? Vai ver o tamanho dos data centers do Google. Vai ver quantos bilhões de dólares eles não tiveram que investir para ter servidores, equipamento de rede, a coisa toda criada, montada de uma forma extremamente especializada para conseguir entregar no celular de cada um de nós aqui um mecanismo de busca que torna a internet relevante. E além disso, como você vai manter um data center de bilhões de dólares? Ou você acha que o investidor vai chegar e vai te dar isso sem nada em troca? Não. Não. O Google tem um modelo financeiro robusto, gente. O Spotify tem um modelo financeiro robusto. Aí você fala, mas o Uber dá prejuízo. Ok, mas o Uber promete entregar um valor futuro que os investidores tomaram uma decisão consciente de entregar aqueles bilhões de dólares para o Uber, sabendo quais são os termos da coisa. E aí, é o que eu digo, a gente tem uma ordem das coisas. Primeira coisa, gente, foco no cliente, por favor. O mundo de hoje, ele tem uma característica interessante. As pessoas, elas têm opção. Se o iPhone amanhã lançar uma versão que não é boa, os usuários de iPhone vão para o Android. Se o Google de repente ficar ruim, as pessoas vão buscar no Bing. As pessoas têm opção, gente. E se as pessoas têm opção, isso quer dizer que hoje só há espaço para quem é focado no cliente. Hoje só há espaço para quem entregar para o cliente algo que seja relevante para a vida desse cliente. Isso é essencial. Então vamos sair, vamos partir ali do cliente, vamos falar assim, gente, qual é a dor ou necessidade de um certo grupo de pessoas que tem uma característica comum que eu quero atender. Eu posso querer atender um grupo de 50 pessoas, posso querer atender um grupo de 50 mil pessoas, posso querer atender a humanidade como um todo, ok. Mas o fato é, eu tenho que ter isso claro. Quem eu quero atender? Ok, quero atender essas pessoas. Quero atender essas pessoas entregando para elas uma certa proposta de valor, porque eu acredito, percebam, hipótese, eu acredito que se eu entregar para essas pessoas um certo produto, então eu vou resolver um problema que elas têm na vida delas. Olha só, hipótese. O que eu preciso? Validar a hipótese. Então aqui primeiro eu estou trabalhando no cliente, eu estou criando uma hipótese, eu vou validar a hipótese sobre o meu cliente. O que eu vou fazer? Steve Blank falou, saia do prédio. Essa frase aí tá famosa lá nos Estados Unidos.
Saia do prédio. Por quê? Está na hora de você ir atrás dos seus clientes e pesquisar com seus clientes e ver, primeiro, eles têm aquele problema que você acredita que eles têm? Legal. Segundo, naquele problema que você acredita que eles têm, aquela solução que você está propondo para eles vai resolver o problema, sim ou não? E aí, como que você faz isso? Tem um instrumento que é ótimo para isso, é o MVP, né? O mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? O pessoal acha que é você desenvolver um software feio. Não, não é. Mínimo produto viável é um artefato pelo qual você consegue dar para o seu cliente a impressão daquela solução que você está se propondo a construir no menor custo possível. Ou seja, se eu quero dar para o meu cliente um aplicativo, eu posso até imprimir numa folha de pão a tela do aplicativo e perguntar, você está entendendo essa tela? Onde você acha que tem que apertar? Ele aperta no lugar errado. Porra, na folha de pão eu já consegui descobrir que o cliente não está entendendo onde ele tem que clicar. Não foi mais barato do que eu ter contratado uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de designers para o pessoal desenvolver um programa para o pessoal colocar uma tela para eu descobrir que o botão está no lugar que o cliente não entende? Esse que é o ponto. Eu tenho que fazer com o menor custo para validar aquela hipótese. Algumas hipóteses eu vou ter que gastar mais dinheiro que outras para validar, claro. Mas o ponto é, qual é a forma com menor custo para aquela hipótese? Legal. Aí eu cheguei à conclusão ali do produto. Olha que coisa linda, o pessoal normalmente para aqui. Por que o pessoal para aqui? Porque o pessoal pega e eles estão pensando ali só no desenvolvimento. Normalmente, quem vai gerir um negócio tem formação de engenharia, de computação, e é um pessoal que teve uma formação focada no produto. E o produto é um dos pilares importantes, mas ele é só um dos pilares. Ele não é tudo. E aí vem um outro pilar, que é o quê? Como eu vou entregar esse produto para o cliente? De uma forma em ambiente de produção, no cenário real. Como é que eu vou entregar esse produto para o cliente? Eu vou ter que ter uma fábrica para produzir o meu produto, eu vou ter que ter logística, levar esse produto até a loja onde o cliente vai poder chegar. Sabe quem faz muito bem logística? Gente, é a Coca-Cola. Sabe qual é o valor da Coca-Cola? O pessoal acha que é a fórmula secreta de um líquido escuro lá que tem um gosto que ninguém consegue replicar. Não é esse, gente, o valor da Coca-Cola. O valor da Coca-Cola é a logística deles, porque a Coca-Cola é capaz de pegar um produto novo, colocar dentro de uma lata e fazer aquele produto chegar imediatamente a milhões de pessoas no mundo. Ou você vai me dizer que qualquer um consegue fazer isso aqui? Pô, os caras são bons. Os caras desenvolveram um modelo maravilhoso de logística. O ponto é, logística é uma das coisas que eu estou querendo falar agora. O que eu estou falando agora é operação. Eu tenho que encontrar viabilidade operacional para entregar aquele valor que eu cheguei. Vamos lá, validei. Cliente tem necessidade tal, perfeito. Validei. Produto tal atende necessidade tal, legal. Agora vou ao ponto de validar. Como eu vou conseguir entregar esse produto que resolve a dor do meu cliente na mão dele? Como? E aí, para isso, eu vou precisar de quê? De atividades, eu vou precisar de recursos, eu vou precisar de parceiros. E aí, claro, é diferente. Se eu estou falando de software é uma coisa, se eu estou falando de produto físico é outra, se eu estou falando de serviço é outra. Mas, de toda forma, eu preciso ser capaz de entregar isso na mão dele. Legal. Conseguir entregar na mão do cliente. Olha que coisa linda, gente, parece que está completo. Conseguir achar uma dor do cliente, conseguir descobrir o que resolve a dor do cliente, conseguir descobrir como levar isso daqui na mão dele. Resolvido o meu problema? Não. Não resolvi o meu problema ainda. Sabe o que está faltando para resolver meu problema? Como eu vou encontrar viabilidade operacional de fazer isso funcionar? Desculpa, viabilidade financeira. Porque é o seguinte, se eu falar para o cliente, cara, eu vou te entregar aqui um equipamento médico que vai te monitorar, não sei o que, tá por R$10, o cara fala, meu Deus, eu quero, me dê isso aqui e tal. Só que aí imagina, depois eu descubro que eu não consigo fechar as contas, vendendo isso por R$10 para ele. Ou então eu chego e falo, caramba, eu consigo entregar isso, só que eu vou ter que cobrar R$1.000 do cara. E ele só está disposto a pagar porque eu validei, usando um método de pesquisa, que ele só está disposto a pagar R$100. E aí?
Ah, não, e aí eu vou ter que encontrar um outro modelo. Porque se eu não fechar a conta no financeiro, não adianta. Não adianta ter fechado os passos anteriores. Gente, o Google foi sensacional. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, pô, o cara, ele não vai pagar para pesquisar uma coisa, mas alguém está pagando para ele. Sabe quem está pagando para ele? Aí que vem a coisa, o Google conseguiu fechar uma coisa. Quem está pagando para ele é um cara que está anunciando no Google, que está colocando lá em cima do resultado das pesquisas dele, um produto que é direcionado para aquele cliente, porque conforme o cliente pesquisa, hipótese do Google, eu sei que aquele cliente é mais propenso a consumir certo produto do que a população média. E aí, sabe qual é o método? O método é muito simples. Eles pegaram e falaram assim, grupo de pessoas geral. Quem aqui é propenso a comprar um aspirador de pó essa semana? Grupo de pessoas que pesquisou palavra tal. Quem é propenso? Esse percentual maior que esse, quer dizer que existe correlação. Método científico. E aí, Osterwalder, ele criou um canvas que, gente, nada mais é do que um quadrinho para botar tudo isso que eu falei para vocês aqui. Por quê? Por um motivo muito simples. Gente, vocês estão ali montando um negócio, uma empresa, tal. Você tem um funcionário agora, amanhã você vai contratar um novo, depois de amanhã um funcionário seu vai para outra empresa. As pessoas transitam. Eu tenho que ter padrão para eu colocar as informações no papel, para a pessoa que entrar aqui agora, ou a pessoa que sair daqui e for para outro lugar, conseguir entender as coisas. Então, é muito interessante, gente, eu ter um padrão de colocar as informações no papel, porque vocês imaginam só, se cada pessoa que uma empresa contratar, a empresa vai ter que ensinar para essa pessoa sobre uma série de metodologias, uma série de artefatos que só são usados dentro dessa empresa. Isso é custo. Mais uma vez, eu tenho que conseguir entregar o valor para o cliente com o menor custo possível. Porque senão, se eu estou aumentando meu custo, cada vez vai ficando mais e mais difícil de eu fechar a conta. E aí Clayton Christensen, morreu recentemente, que Deus o tenha. Ele foi um professor da Universidade de Harvard e foi um cara que nos trouxe tanto valor, gente, sobre a ideia de inovação, porque ele falava que existem 4 tipos de inovação. E, gente, isso aqui não é uma mera classificação teórica. Isso aqui faz diferença. Primeiro, existe uma inovação que cria um mercado. Você vai me dizer que o Google pesquisa na internet, existia aquele mercado? Não existia. Alguém criou aquele mercado. Tudo bem, talvez o Google não foi o primeiro, mas alguém criou esse mercado. Existe a inovação que é disruptiva. O que é a inovação disruptiva? Eu consegui levar para um cliente uma solução, sendo que essa solução não era antes disponível para aquele cliente. Porque provavelmente existia uma barreira financeira. Ora, se a gente pensar em computadores são muito mais antigos, gente, do que a ideia de a gente ter um computador em casa. Só que naquela época que eu só tinha mainframes, você contava o número de computadores que tinha numa cidade na mão. Porque não era viável. E aí o que foi a disrupção? O microcomputador. Foi levar o computador para a casa das pessoas e possibilitar essas pessoas extraírem valor dessa máquina maravilhosa. Existe a inovação de sustentação. O que é inovação de sustentação, gente? É o seguinte. Por exemplo, Volkswagen tem um carro, sei lá, Nivus. Eu posso estar errado no meu exemplo. Me corrija se eu tiver. Mas vamos supor, o Nivus ele é um carro que ele tem alguns recursos. O que eu vou fazer? No modelo do ano seguinte, eu vou colocar no Nivus um piloto automático adaptativo. Legal. Eu estou inovando ali no Nivus, eu estou colocando um recurso a mais numa edição nova. Isso está fazendo ele acompanhar as tendências daquele mercado dele. Porque se ele parar no tempo, os concorrentes vão ficar inovando lá nas características e a venda daquele produto vai cair. Simples assim. E eu tenho inovação de eficiência, que é o quê? Por exemplo, eu tenho um motor que faz 10 km por litro de gasolina. A gasolina está cara, as pessoas estão procurando motores que são mais eficientes. E aí o meu concorrente pega e lança um motor que faz 14 km por litro de gasolina. Isso é uma inovação que gera eficiência. Ele não está entregando um valor diferente, ele está dando mais eficiência para o cliente. E aí, mas o ponto é, gente, aqui, voltando, essas duas primeiras inovações é que eu acho que são mais relevantes a gente falar neste momento. Por quê? Porque as duas últimas, eu estou falando de empresas que já estão operando no mercado, e que eu estou falando de um próximo passo, uma coisa muito pequena. Mas quando eu falo da mudança radical, eu tenho que falar das duas primeiras.
E aí a inovação disruptiva, ela tem uma coisa, que se eu estou falando que eu estou levando um certo valor para uma camada da população que não tinha antes acesso a esse valor, claro, eu tenho que focar naquela população que antes não era atendida. Ou seja, o mercado de baixo, o mercado de baixa margem. O que acontece, gente? Isso daí é clássico na administração. Eu tenho mercados de alta margem, onde eu tenho produtos diferenciados. Eu tenho mercados de baixa margem, onde eu tenho commodity. Eu tenho a caneta BIC, que é commodity, e eu tenho a caneta Montblanc, que é caneta diferenciada, os dois extremos. Imagina, gente, quando a caneta foi inventada, provavelmente a caneta não era uma coisa acessível para todo mundo. A BIC é um player importante no trazer a caneta para ser uma coisa acessível para todos. Então, claro, eu vou focar no público de baixa margem. E quando eu falo de novo mercado, em geral, eu estou falando do público de alta margem. E aí um exemplo que é ótimo para a gente falar disso é a Tesla, gente. Carros elétricos, olha só o problema que eu tenho. A ideia é, eu quero lançar lá um carro elétrico, legal. Aí a pessoa vai falar para mim, não, mas, poxa, como é que eu vou viajar com o meu carro elétrico se eu não tenho onde abastecer o carro no meio do caminho? Ok. Ah, eu vou ter que ter, de repente, fornecedor de bateria de uma capacidade altíssima que não tem no mercado. E aí? Tem tudo isso. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar ter uma margem financeira para poder bancar essa inovação, gente. Por quê? O que o pessoal da Tesla, de uma forma genial, fez? Fez o seguinte. Ora, eu vou chegar e alcançar o público de alta margem. Por quê? Primeiro, ele não vai achar ruim se ele não conseguir viajar com um carro. Por quê? Porque o cara que é um público de alta margem, ele tem mais de um carro. Então, ele quer ali inovação, ele vai ter o carro elétrico dele, mas ele sabe que o carro elétrico dele faz 400 km com a bateria. E aí, se ele precisar andar 500 km, ele vai usar o outro carro. Perfeito. Eu vou ter aqui um custo bastante elevado. Por quê? Porque esse cliente ele está pagando pelo processo de inovação. Esse que é um detalhe, gente. O processo de inovação ele é caro. Eu tenho que fazer experimentação. Eu tenho que ter equipe de alto gabarito, gente. Sabe, aquele funcionário, assim, às vezes que é júnior, que só sabe operar e tudo mais, ele é um cara que é difícil da gente botar no meio de inovação. Ele não é aquele cara que vai ter aquela capacidade de chegar e falar, não, vou fazer experimento com método, não sei o que, tal. É uma equipe também mais cara. É normal isso. Sabe? E aí, mais uma vez, eu tenho o custo da inovação. Quem está bancando o custo da inovação? É essa primeira faixa do público da alta margem. Aí o que acontece? No caso da Tesla, eu vendi modelo S, carro de luxo, alta margem. O que eu faço com essa margem? Eu pego essa margem, eu reinvisto no meu negócio como? Eu crio postos de carregamento. Porque aí, com posto de carregamento, eu vou poder levar carro elétrico para o cara que só tem um carro. O cara não vai precisar mais, pô, tem que ter o segundo carro para poder viajar. Não, porque vai ter posto de carregamento por aí. Então, o cliente da alta margem, ele está me possibilitando ter o dinheiro para eu fazer os investimentos necessários para eu pegar aquela inovação, que naquele momento inicial ele criou um novo mercado e levar ela já para o caminho da disrupção, que é o quê? Levar aquela solução para um público antes não atendido, normalmente por barreira financeira. A barreira pode ser logística também. E aí, o ponto também é o seguinte: os produtos inovadores, eles começam sendo piores do que os produtos tradicionais, gente. E isso daí é uma coisa assim que em algum ponto é um fato. É um fato. Então também tem aquela coisa, primeiro eu tenho que atender aquele público que se dispõe a comprar a coisa que é a novidade, mesmo sabendo que ela talvez não entregue o mesmo desempenho da solução tradicional. Porém, esse público com alta margem vai me possibilitar pegar e reinvestir esse valor para eu poder melhorar as características da minha proposta de valor e levar para um público que já vai ter um pouco mais de exigência de qualidade. Engraçado, né? O público de alta margem nem sempre é o que tem mais exigência de qualidade. Eles têm exigência também muito de inovação, de coisa nova, eles querem ser os primeiros a ter. E aqui, falando muito rapidamente sobre a questão do aço, aí aqui é um exemplo de inovação disruptiva, gente. O que acontece? Antigamente, a gente produzia aço
com plantas integradas de produção de aço. Isso significa o seguinte, isso significa uma indústria que em valores de hoje, eu vou dar um chute de $1 bilhão para eu criar uma planta nova. E aí o que acontece? O aço ele tem um custo elevado, porque a planta é cara. É caro, gente. E aí eu tenho que dissolver o meu investimento da planta do aço que eu estou vendendo. Legal. Aí veio o pessoal e criou a tecnologia chamada mini-mill. A ideia do mini-mill é, vou produzir aço num custo da faixa de 40% menor. 40% menor. Você fala, pô, pronto, dominou. Não, ele não dominou não. Sabe por quê? Porque num primeiro momento, o mini-mill não era capaz de entregar aço da mesma qualidade das plantas integradas. Então o que ele fez? Aí, olha só, eu estou falando agora da disrupção, né? Ele pegou primeiro aquele mercado chamado de rebar, que é o quê? É o cliente que tem o menor tipo de requisito de qualidade de aço. E ele falou, vou vender para esse cliente. E aí ele conseguia produzir um aço 40% mais barato para vender para esse cliente. Ótimo! Ele ganhou esse mercado. E a indústria do aço falou, não, deixa eles ficarem nesse mercado. Esse mercado é o que eu tenho menos margem. Deixa eu ficar no mercado de mais margem, eu vou ter lucratividade maior. Ótimo! Só que o que aconteceu? O pessoal do mini-mill continuou inovando, trabalhando para melhorar a qualidade do produto deles. E aí o que eles fizeram? Conseguiram subir para o aço angulado, que já é um mercado que tem um pouco mais de requisito de qualidade do aço e uma margem um pouco maior. E eles tomaram esse mercado em seguida, porque o aço deles é 40% mais barato. E aí, o pessoal da indústria do aço tradicional falou, não, tudo bem. Eu vou ficar nos mercados ainda de margem maior. Eles estão pegando os meus piores clientes, os que eu tenho menos margem de lucro. Legal. O mini-mill continuou evoluindo. Vocês sabem, já está claro, né, o final dessa história. O final dessa história é, o mini-mill conseguiu chegar no mesmo nível de qualidade do aço integrado e, portanto, roubou 100% da fatia de mercado do aço integrado, entregando o aço a 40% custo mais baixo do que o concorrente, ou seja, foi uma inovação de disrupção, porque eles conseguiram levar o aço num valor menor, ampliando até as possibilidades do aço, e tirou o outro cara do mercado. Imagina só, você tem uma indústria que você investiu $1 bilhão em cada planta e de repente você não tem cliente mais, né? Problema, né? E aí, na difusão da inovação, eu estou lançando aqui, gente, algumas informações que são muito relevantes, sabe? Porque a gente tem um elo que liga tudo isso. Olha só, eu tenho um tipo de cliente chamado inovadores. Eles representam a fatia de 2,5% da população que mais quer ter ali a novidade no bolso. É aquele cara que, se você falar, lancei um aparelho novo. Pô, o negócio, primeiro celular com câmera. O cara é o primeiro a estar lá na fila e querer comprar. Ele quer ser o primeiro a ter celular com câmera. Ótimo. É fácil, gente, vender para esse cara. Porque basta você chegar e falar, pô, eu tenho um negócio aqui com uma novidade que atende não sei o quê, O cara, legal. E ele paga caro. Ele paga caro. Porque ele quer ser o primeiro. E aí eu tenho em seguida um perfil que são os early adopters. São aqueles que adotam de uma forma prévia a tecnologia, sabe, gente? São pessoas mais propensas a comprarem um produto novo. É assim, aquela faixa da população que já olha e fala, pô, já teve ali os primeiros que tiveram carro elétrico, legal, tal, deixa eu comprar um carro elétrico. E esse pessoal também é um pessoal que está disposto a pagar mais, não tanto quanto os outros. Mas eles são uma fatia da população que está ligado na novidade. E eles querem a novidade, legal, é fácil vender para eles. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que a maioria das startups esbarram nessa linha. Esse é o problema. A maioria das startups não consegue atravessar essa ponte. Qual é a ponte? A ponte é aquela que distingue os clientes que pagam pela novidade e os clientes que não. Os clientes que querem pagar realmente por uma utilidade. É difícil, gente, atravessar essa ponte. Até porque eu falo para vocês. Lembra que eu falei para vocês, gente, que vocês têm que validar os clientes de vocês? Aqui eu estou falando de clientes que têm uma característica muito diferente. Cada pedaço desse tem clientes com uma característica muito diferente. Então, o que está validado para um grupo não está validado para o outro. Não está.
E aqui, talvez, você tenha chegado num ponto do seu negócio que você vai ter que mudar algumas coisas. E você vai ter que aproveitar aquele dinheiro que você conseguiu coletar lá atrás, com um cliente de alta margem, por isso que é importante você coletar ali valor atrás, para fazer mudanças, para você estar deixando de entregar uma mera novidade e passando a entregar utilidade. Utilidade. Sabe por quê? Porque na hora que você vira aqui, olha só, 2,5 mais 13,5, a gente está falando de 16%, mais 34%, eu estou falando de 50%. Você tem 50% do market share. Na hora que eu olho para essa população aqui na minha frente, eu falo que metade deles tem um certo dispositivo no bolso, gente. Aí a coisa anda. Sabe por quê? Porque o outro do lado vai falar, opa, peraí, eu não tenho isso aqui. Todo mundo tem, não é um outro. A coisa anda. E essa daqui é a curva que distingue as empresas que ganham um valuation maior de $1 bilhão. Essa é a curva, gente. É aqui. O Spotify, quantos por cento será das pessoas que estão aqui nesse evento que tem um Spotify instalado no celular? Eu me arrisco a levantar a hipótese de que é mais de 50%. Porque o Spotify, em certo momento, atravessou essa ponte. Será que antes dele, será que o Napster atravessou? Não. O Napster não atravessou. O Napster foi até um certo ponto de sucesso. Mas ele não chegou ao ponto de ser uma Big Tech. No caso, trazendo de novo para a Tesla, né? A Tesla criou um modelo diferente para cada grupo desse. Olha que coisa linda, gente. Sabe por que ela criou um modelo diferente? Porque ela viu que cada cliente tem uma característica. Então ela criou um modelo diferente, porque é uma proposta de valor, cada uma delas que está validada para aquele público-alvo. Olha que coisa linda. E a ideia deles é chegar nos últimos. Os laggards é o que a gente chama, né? Aquele público que só não compra ainda telefone de discar porque não encontra. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que saber viabilizar a operação. Por quê? Porque eu tenho cadeia de suprimento. Ora, uma coisa é eu vender para 10 mil, outra coisa é eu vender para 50 milhões, gente. Aí eu começo a ter alguns outros desafios. Será que eu vou conseguir ali ter um fornecedor que vai me entregar insumo para 50 milhões de unidades? Será que eu vou ter que ter uma certa estratégia bastante diferenciada para eu garantir que eu vou ter aquela produção? Porque vamos lá, gente. Se eu falo de um aparelho celular, um iPhone, o iPhone depende, em última instância, do cara que está produzindo um tungstênio que está lá dentro de alguns circuitos do iPhone. E eles têm tudo isso mapeado. Porque eles sabem que se falta tungstênio num certo lugar na produção, falta iPhone lá na ponta. Não adianta você ter aço para fazer 1 milhão de iPhones se você não tem chip para entregar esse mesmo 1 milhão. Aí você começa a ter gargalos e aí vira um problema sério. Você tem que ter suporte administrativo. Por quê? Porque conforme o seu negócio cresce... Gente, o pessoal que está ali naquela startup da garagem, normalmente ainda não está pensando nisso. Mas a ideia... Eu acho que a maioria deles quer que o negócio cresça. Em algum momento vai precisar ter suporte administrativo num nível um pouco mais robusto. Por quê? Porque o cliente vai pedir isso. Os early adopters talvez não façam questão de ter um 0800 24 horas para ligar e resolver ali uma pendência que ele tem do produto. Mas a imensa maioria do público já vai achar ruim se você não tiver um call center. E quando eu falo call center, eu não estou falando necessariamente call center no modelo... Eu estou falando suporte. Entregar suporte. Fazer o cliente sentir que ele tem como resolver um problema que ele tem. E aí, nisso tudo, gente, é muito importante a gente constantemente trabalhar aqui nas oportunidades e as ameaças que a gente tem aqui no nosso ambiente. É análise SWOT, gente. Olha, reparem, eu estou trazendo de volta para a administração. Por quê? Porque conforme o meu negócio está virando mais robusto, está ficando maior... Mas ele vai se aproximando das teorias da administração. A gente não joga aquilo no lixo, a gente melhora. A administração moderna, ela é uma melhoria da administração tradicional, ela não é uma negação da administração tradicional. Então, eu tenho que reconhecer,
quais são meus segmentos de clientes, quais são as semelhanças e diferenças. Por exemplo, quando eu falei ali, eu tenho um segmento ali daqueles meus primeiros clientes, Tesla, modelo S, eu tenho um segmento de clientes, modelo X tem outro segmento de clientes. Quais são as semelhanças e diferenças? Porque semelhanças e diferenças no modelo ali do cliente, talvez signifique semelhança e diferença no produto que eu vou entregar, semelhança e diferença no meu canal de vendas. E aí também é importante a gente ver, porque chega uma hora que a gente começa a ser competidor. Não pensem em vocês que a Tesla sonhou algum dia em ser a exclusiva produtora de carro elétrico do mundo. É óbvio que não, gente. É óbvio que se o negócio fosse deslanchar e aparecer competidor. E aí você vai ter que começar a encarar aquilo que as empresas tradicionais encaram como competição. E aí vem poder de barganha, 4 forças de Porter. Leio Michael Porter, administração tradicional, mas leio com um olhar de hoje. E avaliação do ambiente regulatório. Sabe por quê? Porque chega uma hora que o governo bate a sua porta e fala assim, opa, você cresceu muito, deixa eu te regular. Sabe o que é isso, gente? Isso daí é proteção de dados na frente do Facebook. Porque até um certo ponto, o Facebook e outras empresas do tipo navegaram em águas azuis, sabe, em oceanos lindos e maravilhosos, fazendo o que bem queriam, entendiam com os dados dos clientes, até que chegaram os governos e falaram, opa, você teve um vazamento de 10 milhões de pessoas, eu vou te regular. GDPR, LGPD estão aí para isso. Tomara que o seu problema passe a ser problema regulatório, porque você cresceu muito. E aí a gente volta à administração tradicional, que é o quê? Marketing, recursos humanos, finanças, operação estratégica. Mas nunca percam a visão moderna, nunca percam foco no cliente, nunca percam tudo isso. Grandes empresas, gente, estão tendo que se reinventar, mas elas não estão tendo que se reinventar para virar empresas pequenas. Elas estão tendo que se reinventar para entregar valor para clientes num dia no mundo em que pequenas empresas estão lá mais e mais e mais, cutucando elas com valores diferentes. Vocês acham que o Nubank não chegou e cutucou o Banco do Brasil, Itaú, etc? E aí, eles vão ficar de braços cruzados? Não, eles vão buscar se reinventar. Podem ser bem-sucedidos ou não. E por fim, é muito importante nós reconhecermos que as empresas, elas têm alguns campos aqui. E aqui eu estou usando o modelo do Galton Ahuja, que é um professor da Universidade de Harvard, que ele separa o domínio do produto e mercado, que é basicamente aquilo que eu falei, cliente e propósito de valor. A propósito de valor aqui no final das contas. Então, e o conjunto de atividades, que é as atividades que eu vou desenvolver para entregar aquele valor para o produto, para o domínio de produto e mercado. E no final das contas, aqui eu fecho dizendo que esses são os aspectos essenciais para um negócio que prospere. Consistência externa. A estratégia lida com oportunidades e ameaças do ambiente externo. Consistência interna. Todos aqueles aspectos que eu levantei ali anteriormente estão alinhados entre si. Ou seja, eu tenho uma operação que está alinhada com o meu cliente, está alinhada com o meu produto. E flexibilidade, que é, consigo mudar a estratégia do meu negócio conforme necessário? E aqui eu concluo minha apresentação. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Aqui o pessoal está falando que tem um espaço aqui para perguntas. O João está aqui do lado, ele pode levar o microfone se alguém tiver pergunta. Fiquem à vontade. Legal. Gente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês.